Boa noite. Tem irmãos a caminho, mas nós iniciaremos a nossa aula sobre liderança. Eu vou começar esse tempo e eu vou pedir que um dos irmãos orem. Quem pode orar para a gente começar? Amém. Amém. Hoje nós entramos na aula 9 do curso que traz um conteúdo nos preparando para sermos líderes em ministérios. E vários dos irmãos já são experientes em liderança, né? Mas hoje nós abordaremos não somente sobre o caráter ou a vida espiritual do líder, mas a importância da vida de oração do líder. O quão importante é a oração no processo de entender o estar à frente dentro da Igreja de Cristo, o estar à frente coordenando ou participando à frente de ministérios. Qual é a importância da oração para você? Não, é uma pergunta retórica, guarda para você aí. Qual é a importância da oração na sua vida? Quando você pensa, quem sou eu? Quais são os planos de vida que eu tenho? Em que nível a oração ganha? Qual o lugar da oração nas suas decisões? Qual o lugar da oração, qual o impacto que a oração traz dentro do seu propósito, da sua visão, do seu entendimento sobre o que é a vida? Nós temos planos e as Escrituras dizem: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Então eu posso planejar, mas a resposta vem do Senhor. Nós sabemos disso. Então a oração é um meio que nos aproxima para entendermos e ouvirmos de Deus o que Ele espera de nós, né? Então eu começaria dizendo que a oração ela é fundamental no ministério de liderança. E a oração para o ministério de liderança, a gente vai definir agora o que é ela, tá? O que é a oração no ministério de liderança? Então suponhamos a irmã Julieta, ela tem um ministério na igreja. Ela vai assumir uma área da igreja. Ela já assumiu uma área da igreja. Ela olha para aquela área dela. Nós falamos sobre, lembrem, visionar, envolver, equipar, encorajar. Nós já falamos sobre o processo de maturidade do líder. Nós falamos sobre o papel do líder como aquele que influencia pessoas, que é a definição de liderança, é aquele que influencia. Então ela vai orar. O que é a vida de oração? Então ela vai orar pela vida dela, pela vida do esposo, pela vida dos filhos, pela saúde, ela vai orar pelos enfermos da igreja, ela vai orar por todos os missionários, ela vai orar pela visão da igreja, ela vai orar pela família dos irmãos que não são cristãos, ela vai orar pelo que você pedir para ela. A Julieta é uma mulher de oração? Fazendo tudo isso? Sim. Agora, quando nós estamos falando sobre a prática da oração ser um pilar fundamental da liderança cristã, nós estamos dizendo além disso. Pelo que a Julieta deve assumir o compromisso de orar? Pelo ministério dela. A hora que você assume o ministério, a hora que você tem pessoas em que você é o responsável por trazer o envisionamento, equipar, por encorajar, por envolver, as pessoas que você vai influenciar, o papel do líder, assumindo o compromisso de orar pelas pessoas que fazem parte daquele ministério, é algo fundamental e é um dos pilares para que o ministério seja bem sucedido quando nós falamos de Igreja de Cristo. Segunda coisa, orar pelo envisionamento do ministério. Senhor, me ajude a envisionar esse ministério da forma que o Senhor entende que ele deve acontecer. Então, quando nós dizemos sobre ser fundamental, é porque eu devo orar pelo ministério específico, além de orar por todo o restante.
Então faça disso uma prática diária na sua vida. Por quê? Duas coisas eu coloquei ali. Ela desenvolve intimidade com Deus. E aquela sala de intimidade, não somente relacionado à sua vida com Deus, mas à sua vida como líder com Deus. Vai além da minha intimidade com Deus. Passa a ser a minha vida de líder com Deus. Porque eu me abro com Deus do ministério que Ele confiou na minha mão. E paralelo a isso, eu ganho de Deus a visão ministerial, um desenvolvimento nessa direção. Porque tem hora nos nossos ministérios, tem hora que nos nossos trabalhos de igreja, que a gente não sabe o que fazer. A gente não sabe que decisão tomar. A gente não sabe como agir. De repente você está num ministério que tem duas pessoas brigadas lá dentro. Como é que você resolve aquilo? E onde tem pessoas, tem problemas. Tem alguma pessoa presente? Um probleminha, né? Começou comigo. A gente cria situações, a gente cria, e de repente duas pessoas do seu ministério lá brigaram. Como é que você vai resolver aquilo? Você já tem a resposta. Chama os dois, vem cá, o que você tem que fazer primeiro? Ora, se alguém necessita de sabedoria, e naquela hora você tem uma sabedoria direcionada, uma sabedoria específica. Senhor, eu preciso resolver o problema do pastor Dorivaldo com a Julieta. Os dois estão dentro do meu ministério e estão em crise os dois. Como é que eu posso... Isso envolve visão... Olha lá, então obrigado. Isso inclui a visão ministerial. De repente você não sabe que decisão tomar. Você tem um programa que começa às 5 e querem que ele comece às 6. Devo mudar ou não devo mudar? Sabe o que você faz? Ora. Ora. O nosso Deus tem todas as respostas, sabia disso? O nosso Deus tem todas as respostas. A questão é que às vezes a gente não pergunta. E não é que ele fala, também não vou falar. Ele se revela. Mas o nosso ouvido é tapado, muitas vezes espiritualmente. Oração é fundamental e é um dos pilares básicos e bases para isso. Quero começar pensando com você que a oração entrega a liderança nas mãos daquele que realmente deve dirigir. Quando você ganha a prática de oração, quando nós pensamos na igreja, quando nós pensamos secularmente, e nós vimos várias aulas com a visão e a estrutura, com as filosofias de liderança seculares que têm aspectos positivos, aspectos que nós podemos olhar e entender e tirar atributos, tirar qualidades que servem para a igreja. Mas a diferença de uma empresa, a diferença de uma escola, a diferença de um sistema secular para uma igreja qual é? Aqui nós temos um líder e um chefe. É ele. A igreja não é minha e a igreja não é sua. A igreja é dele. Ele nos convida a participar disso. Aí você que está aqui fala assim, eu quero participar desse processo. Eu quero ser engajado nesse processo. Quando nós ganhamos a prática de oração pelo ministério direcionado a nós, e nós começamos a orar voltados a isso, sabe o que acontece? A gente entende de Deus o que Ele espera. Fala, Senhor, o ministério está nas suas mãos. Continue a dirigir da forma que o Senhor quer, porque eu sou somente um instrumento. Eu sou um instrumento. Eu quero ser um instrumento nas suas mãos. O perigo no processo de liderança eclesiástica qual que é? Eu ser o definidor do processo. Eu quero ir por aqui. A minha visão é essa, eu estudei dessa forma, eu quero fazer assim, e Deus fala, o ministério é meu, eu estou te convidando a participar comigo desse ministério. A oração entrega a liderança nas mãos daquele que realmente deve dirigir. Vamos pensar em Jesus. Deixa eu pegar minha Bíblia aqui. Abre lá, por favor, em Marcos 1. Semestre passado nós estudamos Marcos, lembra-se disso? Seguindo o mestre. Ainda bem que os irmãos lembram, né? Abra aí em Marcos 1. O versículo 35 diz assim: Tendo-se levantado de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus saiu e foi para um lugar deserto, e ali orava. Vamos pensar em Jesus? Vamos voltar uma página. O que estava acontecendo aqui? A gente tem a pregação de João Batista,
o batismo de Jesus. Depois no verso 12 a gente tem o quê? O que acontece no verso 12 de Marcos 1? Tentação de Jesus. Marcos é muito sucinto na explanação do que foi a tentação. Mas Mateus, ele é alguém que se delonga mais. E nós sabemos que Jesus passou quantos dias em jejum e oração? Quanto? 40 dias e 40 noites. Pensa você. 40 dias e 40 noites em jejum e oração. Você pensou assim, eu estou com oração de bônus aqui para os próximos 3 anos de ministério. Comecei na unção. Agora não preciso. 40 dias em jejum e oração. E era Deus. No mesmo capítulo, ele chama alguns dos seus, ele chama a cura da sogra, ele chama 4, a cura da sogra de Pedro, muitas outras curas. Jesus vai ensinar na sinagoga, antes ele faz o quê? Foi para um lugar deserto, quando todo mundo estava dormindo, e ali ele orava. Jesus orava porque ele tinha medo de cair? Não. Jesus orava porque ele não sabia qual decisão tomar? Sabe por que Jesus orava? Porque ele queria intimidade com o Pai. Ele precisava de intimidade com o Pai. Ele estava na terra e ele queria intimidade com o Pai. O direcionamento do Pai, do como olhar naquele momento como Jesus homem, era Jesus Deus. Mas sabe por que Jesus fazia isso? Sabe por que tantas vezes é escrito isso? Você se lembra do Evangelho de Marcos? Qual é a temática de Marcos? Quantas vezes ele repete, sempre existe um cenário. Lembra do cenário de Marcos? Qual era o cenário de Marcos? Jesus à frente, quem que estava atrás? O discípulo. O discípulo sempre seguindo Jesus. Lembra? Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. A mulher cirofenícia encosta atrás de Jesus. Sempre o discípulo é colocado atrás de Jesus. Em Marcos, Jesus nos ensina. Porque Jesus constantemente se retirava para orar. Também porque ele queria ensinar o Filipe que pastoreio sem oração não tem intimidade com Deus. Ele queria ensinar você que o seu ministério sem oração não tem direcionamento de Deus. Intimidade com Deus só se conquista em oração. E queridão, orar antes da refeição não é ministério de oração. É prática religiosa eficiente. É bom, mostra gratidão. Orar antes de dormir, Deus, obrigado. E oração antes de dormir assim, Deus, obrigado pelo dia. O Senhor sabe que eu estou tão cansado hoje, mas Deus, eu sou tão grato, mas tão grato pelo dia de hoje. Isso é bom, mas isso é zero intimidade com Deus. Se essa é a prática, isso não é uma vida de oração. Sabe o que é uma vida de oração? É investir cronos, tempo do relógio. É investir tempo do relógio, sabe? Não é assim com quem a gente ama. Aquele seu filho que você quer atenção e ele não tem tempo. Hoje não dá, essa semana não dá. Vamos conversar. Não, não dá. Aquele amigo que você fala assim, vamos sair, vamos. A gente marca. Mas vamos marcar agora, a gente marca. Vamos conversar. Aí você senta do lado e fala, agora eu não posso falar muito que eu estou saindo. Será que nós não somos esse com Deus muitas vezes? E Deus não está triste no sentido de, eu precisava tanto de você lá. Precisava tanto. Ele nos escolheu, Ele nos quer. O que a gente aprende com Jesus? O que Jesus buscava? Intimidade, fortalecimento e direção. Ele nos ensina que isso é fundamental nesse processo. O que eu te dou de sugestão nisso? Quem lê lá? Sugestão prática. Dá para enxergar, vai. Dessa prática, qual é a palavra, pensando em prática, qual a palavra mais importante nessa frase? Agendar, é o verbo de ação que nós temos ali. As sugestões práticas incluem verbos de ação. Momentos diários de oração pessoal é subjetivo, mas quando você fala agendar, inclui um planejamento. Então vamos pensar em rotinas aqui. Talvez você seja alguém que trabalha amanhã, tarde e à noite tenha compromissos. Sinto muito, você não consegue agendar um momento de oração, verdade? Se você fala que você não consegue, você não está apto a liderar dentro da Igreja de Cristo. Porque você não vai ter tempo de fazer reuniões com aquele que vai dar o envisionamento.
Você não vai ter tempo de gerenciar o ministério com aquele que vai ter tempo. Mas se nós não agendarmos, nós nunca faremos. Separa o tempo. Separa tempo. Ah, não consigo, acorda mais cedo. 15 minutos mais cedo, você fala, Senhor, esses 15 minutos serão para eu investir em oração. E desses 15, 5 você vai usar pelo seu ministério. É o seu ministério que conta nessa aula. Não é orar pela sogra do vizinho. Isso é bom. Orar pelo pai do amigo, orar pelo cachorro. Ora, tem que ter isso. Mas hoje a gente está falando do quê? Oração pelo seu ministério. Você precisa orar pelas pessoas do seu ministério. Então você vai agendar lá, quem está debaixo do meu ministério? É a Silvana, é a Ruth, e aí vai. Você vai colocar lá a lista. Diariamente você vai orar por aquelas pessoas. Quando você começa a orar por elas, você começa a perceber o seguinte, eu tenho que saber pelo que eu tenho que orar, não é? Então você vai chegar e perguntar assim, Silvana, você tem alguma coisa especial que você gostaria que eu orasse? A Silvana vai te falar. Eu tenho orado por você. O que aconteceu com a Silvana naquela hora? Com você? Olha, o meu líder ora por mim. O meu líder se preocupa comigo. E ela vai se abrir. Quando você precisar olhar para a Silvana e falar assim, Silvana, a gente vai mudar o processo. Você não vai mais ficar naquele lado da porta. Você pode ajudar a gente ficando do lado de cá para a porta? Você falasse para a Silvana 3 semanas, ela vai falar, não, eu fiquei a vida inteira aqui. Agora, nesse processo, o que aconteceu? A Silvana viu que você ora por ela. Se você ora por ela, você ora pelo ministério. Vamos lá então, tá bom. Eu vou ficar daquele lado. Ela pode dialogar com você, mas ela percebe que existe um propósito de cuidado em oração. Entende? O que é mais importante é a oração. A oração nos faz amar pessoas. A oração nos faz amar pessoas. Porque a gente ganha esse tempo de intimidade diante de Deus colocando o nome de pessoas lá. E nesse processo o seu coração se aproxima. A pessoa nem sabe disso, mas seu coração se aproxima daquelas pessoas. Ore e agende. Escreva. A gente vai ver já, mas seja sistemático. Mas a primeira desse slide que eu quero que você leve de lição, que você precisa agendar. Agendar o seu horário de oração. Tá bom? Então eu sei que muitos já têm essa prática. Se você não faz parte dos muitos que eu citei agora, você vai fazer parte disso. Você vai falar assim, eu quero começar a orar pelo meu ministério. Você tem um ministério. Você vai falar, talvez muitos de nós não tenhamos ministérios sistematizados, ministérios oficiais. Mas dentro da igreja, o seu dom espiritual em execução é um ministério. Então você vai começar a orar naquela direção. Alguma pergunta até aqui? Algum comentário? Vamos seguir. Algumas citações para a gente pensar. Primeiro, um líder cristão não pode ser bem-sucedido sem uma vida intensa de oração. O líder que não ora se torna um ativista vazio. Frase do Hernandes Dias Lopes. Um líder que não ora se torna um ativista vazio. Você pode ter um ministério que está dando certo em alguns aspectos. Por exemplo, existem ministérios que envolvem somente uma questão técnica. Por exemplo, música. Eu sei tocar piano. Eu sei ensaiar o coral. Então eu vou chegar a ensaiar o coral. Eu vou chegar e tocar piano. Eu posso fazer aquilo e sair direito. O coral pode estar afinado. Eu posso fazer as notas com afinação. A igreja vai falar que legal. Mas isso não significa que exista um direcionamento de Deus no processo daquilo. Porque não existiu oração. Equipe de marketing, de mídias da igreja. Todo mundo que trabalha montando artes. Você pode fazer aquilo muito bem. Você pode ser o melhor. Você pode ser o melhor lá fazendo as suas artes. Ninguém faz como você. Mas se não existe oração, pastor, orar para combinar cor? Não é para combinar cor. Quem direciona o processo é Deus. Se você fala de marketing, quem é o melhor marqueteiro? É Deus. Senhor, o que o Senhor quer? Como é que o Senhor quer que a gente faça? Isso te dá tranquilidade enquanto você está fazendo a sua arte para o seu ministério. O ministério de introdução, vou orar para quê? Para sorrir? Talvez seja. Para que Deus te ajude no processo a ser bênção na vida de quem chega. E todos os ministérios, o ministério que você atua, a oração te faz entender que o sucesso veio porque você é um instrumento nas mãos de Deus, não porque você é bom no que você faz. Porque, queridão, aqui ninguém é bom. Bom é Deus. Bom é Deus. Nós devemos ser ferramentas e instrumentos. É assim que a liderança da nossa igreja tem que ser. Se alguém começa a pensar, amigão, baixa a bola, porque quem é alguma coisa aqui é Deus. Ninguém aqui é insubstituível. Ninguém. Todos nós somos
ferramentas. E nós precisamos de dependência do seu chefe, do seu líder, do pastor? Não. Nós precisamos de dependência de Deus. Cuidado para o nosso ministério não ser ativo na nossa visão. Segunda coisa, a oração fortalece a fidelidade do líder à palavra de Deus, prevenindo o desvio do evangelho autêntico. Sua vida de oração te aproxima naturalmente da palavra. Existem ministérios que são ministérios que andam na berlinda, que andam na margem da igreja, né? Por exemplo, ministério Ação Social. É um ministério importante da igreja. É um ministério importante porque cuida da necessidade de pessoas. Eu sei que há vários aqui envolvidos. Agora, qual o perigo? Nós nos tornarmos assistencialistas e não igreja. Se o líder desse ministério começa a comprar a causa dele, ele vai fazer o quê? Querer que a igreja seja somente assistencialista. Se ele tem uma vida de oração, intimidade com a palavra, ele vai querer que é o que acontece. Eu vejo isso no coração. A irmã Cristina, com o ministério aqui, por exemplo, liderando. O objetivo qual que é? Com todos aqui que estão envolvidos, é o quê? Fazer com que as pessoas cheguem a Cristo, que elas entendam a graça de Cristo no meio do sofrimento. Mas o Ministério de Ação Social, com números bem-sucedidos, é quantas cestas nós entregamos? Quantas pessoas foram alcançadas com ajuda financeira? E não é isso. Numa igreja é quantos ouviram do evangelho através da ferramenta que eu fui. Estou usando um exemplo, entende? Isso ajuda a gente a não perder o foco em todas as áreas. Em todas as áreas. Não posso perder o foco que eu tenho. Terceira coisa, oração não é apenas uma ferramenta, mas é a própria essência da vida cristã. Deus se move pelo clamor do seu povo. Gente, existe uma questão espiritual aqui no meio. Nós não trabalhamos com números, nós não trabalhamos com finanças, nós trabalhamos com o Todo-Poderoso, que é o dono de todos os números, é o dono e rei de todos os governos, é rei sobre todas as situações. Se nós não temos a ousadia de entrar no trono da graça e saber que Ele pode todas as coisas, nós não estamos aptos a liderar na igreja de Deus. Porque nós estamos lutando com as nossas forças, e as nossas forças não são nada. Eu quero que nós saiamos daqui hoje pensando que a gente é desse tamanho. Não somos suficientes. Mas nós servimos ao Deus que é todo-poderoso, que pode nos encher e nos tornar úteis nesse processo. E por último, a oração é um dos pilares da liderança eficaz, pois mantém o líder dependente de Deus e sensível à sua voz. A gente falou sobre dependência até agora. Mas isso torna o líder também sensível à voz de Deus. A gente tem que tomar cuidado com entender a voz de Deus como uma paz. Sabe, eu estou com uma paz em fazer dessa forma. Isso não é a sensibilidade necessariamente espiritual. A sensibilidade espiritual é ser guiado pela palavra e é entender que Deus age no nosso redor. Nós somos batistas e batistas regulares. A gente crê na suficiência das Escrituras, nós cremos na autoridade das Escrituras, nós cremos que a Bíblia é a regra de fé e de prática em tudo o que nós fazemos. Mas o Deus que escreveu a Bíblia é o Deus que age no meio da igreja hoje. E Ele usa pessoas ao nosso lado para que entendamos muitas vezes as situações para onde a igreja tem que ir. Por exemplo, a gente fala assim, vamos começar um ministério de evangelismo com crianças pré-escolares. E Deus começa a mandar estudantes universitários para a igreja. E a gente fala, não, mas a nossa visão qual é? É trabalhar com ensino fundamental, pré-escola e fundamental 1. Nós queremos lotar a igreja de crianças. A gente faz um EBF, não vem ninguém, faz o outro EBF, vem 30 crianças, 40 crianças, e a gente está... De uma universidade começa a chegar gente, brotar gente, um monte de estudante. O que Deus está mostrando para a gente? Ele quer que a gente trabalhe. A gente tem que ter sensibilidade espiritual de perceber o que Deus está fazendo. Deus está agindo, isso é frase do conhecendo a Deus e fazendo a sua vontade. Deus está agindo constantemente ao seu redor, ao nosso redor. E a gente tem que entender o que Ele quer através da direção que Ele traz. E isso a oração traz. Daí uma pergunta agora que eu quero a sua resposta. Tá bom? Pense 20 segundos, eu cronometrarei e na sequência eu quero que você fale. A pergunta é: como a falta de oração pode enfraquecer o seu ministério? Começou. Vamos lá.
Como a falta de oração pode enfraquecer o seu ministério? O que vocês acham? Isaac. Pode desanimar no primeiro problema que aparecer. Quem aqui já trabalhou com ministério de liderança na igreja? Quem aqui já teve problema no ministério de liderança da igreja? Quem aqui já ficou desanimado no ministério de liderança da igreja? Se eu não estou ancorado na videira, eu vou desanimar. E a oração não me deixa acontecer isso. Não espere recompensa de pessoas. As pessoas são amáveis na grande maioria. Por exemplo, eu sou pastor. É um privilégio receber carinho dos irmãos. Os irmãos são amáveis. Mas se eu viver o meu ministério pelo carinho que os irmãos dão, quando eu recebo um coice, eu vou desanimar. Eu não quero saber mais. Olha lá, olha o coice que eu tomo. Adianta? Serve a Deus, vai lá e toma coice. Toma coice. Não quero mais saber. Não. E você, a mesma coisa, para quem que você está fazendo? Para Deus. Quem mais? Irmã Julieta primeiro, fala. Você pode ser uma barreira para o outro, né? Às vezes Deus está querendo, você não ora. E Deus está mostrando que é para o ministério, seu grupo ora, está entendendo, e você está sendo pedra de tropeço, não deixando o ministério ir para outra direção. Então bota o teu joelho no chão. Não é falar assim, então também não vou liderar mais. Não. Bota o teu joelho no chão. Irmão José Alves. Eu não ouvi o final. Não vou lidar com as dificuldades, como Isaac falou, eu vou chegar ali, eu não vou ter sabedoria do alto, porque da onde vem a sabedoria? É do trono da graça. É lá que a gente vai encontrar o direcionamento de Deus, né? Muito bom. Quem mais? Posso ter falta de zelo, né? Eu começo a ser relapso, eu começo a agir com questões mais humanas, onde eu trabalho com o divino, com o sagrado, com algo que deve ser feito com excelência e com ordem. Pessoas que não levam a vida de oração a sério são relapsas no processo. Né? Mais um. Ivana. Soberba, né? Eu começo a perceber que o ministério está dando certo, que eu estou atuando, e falo, lá. Se eu nessa igreja, se tivesse 10 de mim, resolvia os problemas dessa igreja aqui. Você não fala, mas você levanta o nariz assim, né? Você olha para todo mundo assim, ó. Seus miseráveis, né? Eu sou a solução. Quando a gente se aproxima de Deus, Isaías fez o quê? Pá, com a cara no chão, falou, quem sou eu para estar diante do Senhor? Sou um homem de impuros lábios, não consigo. Deus levanta e fala, você está perdoado. Né? Toca nas bocas de Isaías, está perdoado. Né? Aí, você tinha levantado a mão? Isso. É isso aí. É isso aí, gente. Sem oração, se você está se sentindo desanimado com o cristianismo, eu dou um desafio para você. Bota o teu joelho no chão por 20 dias, diariamente, por 15 minutos. E coloca a sua vida diante de Deus. Você vai sair de lá incendiado pelo poder do Espírito. Você vai sair de lá incendiado pelo Espírito de Deus. Você vai sair lá dizendo, Deus, eu quero mais. Eu quero estar mais próximo do Senhor. E pensando na liderança, é o processo pelo que você faz. Porque cansa, se é com as nossas forças. Mas Isaías fala, os que esperam no Senhor, renovam as suas forças. Voam como águias, correm e não se fatigam. É assim quando a gente está com uma vida de oração diante do Senhor. Mas, gente, vamos lá. É fácil manter uma rotina de oração? Fácil ou é difícil? No começo é difícil. Depois se torna natural. Depois sente falta quando não tem. Qual é a palavra prática do slide anterior? Agende isso. Se você deixar para quando você tiver tempo, você nunca vai orar, porque tempo a gente não tem. Tempo a gente planeja, tá bom? Planeje isso. Próximo. A oração como batalha espiritual. Eu vou ler só o verso 18 de Efésios 6, diz assim. Orem em todo tempo no Espírito, que é a palavra de Deus.
Orem em todo esse tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica. E para isso, vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. Ore em todo o tempo e vigie. Sobre o que ele tinha acabado de falar? Batalha espiritual. Ele fala da armadura toda, né? Revestivos de toda a armadura de Deus. Aí ele fala, por que eu tenho que me revestir de toda a armadura de Deus? Por quê? Porque a nossa luta não é contra carne e sangue. Querido irmão, deixa eu te falar uma coisa. Quando você fala assim, eu vou dar aula no EBD. Eu vou dar aula no EBD. Vou pegar a classe de... Quem sugere uma classe? Senhoras. Não, senhora é muito chato, mano, tô brincando. Vou dar aula para a classe de senhoras. Vou assumir a classe de senhoras. Você chega lá. Você começa a se preparar para dar aula. Meu irmão, você começa a olhar para o material que você vai dar, tem um monte de irmã lá que vai ser edificada, porque você vai abrir a palavra de Deus. O diabo fala assim, você não vai falar isso não. Existe uma guerra espiritual. As irmãs vão ser desestimuladas, as situações ao nosso redor. Você lembra quando a gente estudou há 2 anos atrás Efésios, e a gente falou sobre batalha espiritual? Nós somos oprimidos, nós não somos possessos por demônios. Nós somos selados com o Espírito Santo de Deus. Mas nós passamos por momentos de opressão demoníaca. O que é a opressão? Você está dirigindo, o cara começa a te fechar e acaba com o seu dia, porque você é irritado. O diabo sabe como pode fazer. Deus é o príncipe deste mundo, quem é? Satanás. Lembra daquela ilustração? Um dia de sol e você vai com a sua família para o Parque Villa-Lobos. Você levanta, você abre a porta, alguém amassou o seu carro. De repente você está no condomínio, alguém foi para a porta e bateu no seu carro. Foi acaso. Talvez não foi acaso, talvez é opressão. Já te tira do lugar. Você está no meio do caminho, indo em paz, tranquilo, alguém começa a buzinar desesperadamente e te xingar pela janela. Você começa a ficar irritado com aquilo. Está indo você, esposa, os 2 filhinhos e o Bob. Sabe quem é o Bob? É o cachorrinho, né? Vamos ficar felizes. A hora que você chega no parque, o Bob desaparece. Você tinha 3 horas para ficar no parque, 2 horas e 48 minutos foi procurando o Bob. Né? No final aparece o Bob imundo de lama e vem na sua direção. Acabou com o seu dia. Quem disse que não existe uma guerra espiritual nisso, tentando tirar a sua paz? Esse exemplo agora, a gente vai pensar em você dando a sua aula. Situações, se você não está em oração pela aula que você vai dar, que Deus, é só uma aula, pastor. É a lição 12 da revista DBD. É tranquilo. Meu irmão, é espiritual. Quando você se propõe a ser introdutor, aquilo é espiritual. Eu ouço de famílias que ficaram na igreja por causa do sorriso e do acolhimento que receberam na porta da igreja. Aí você está irritado com a buzina, chega aqui e fica com aquele beijo que não cabe numa porta na outra, né? É minha escala. Bom dia, bom dia. Passa a visita por você, você perdeu a oportunidade de ser bênção. Por isso nós precisamos de oração, porque existe uma guerra espiritual. O inimigo quer roubar a nossa paz, porque ele não pode roubar o nosso coração. Ele não pode roubar a nossa salvação, ele não rouba as nossas convicções, mas ele pode roubar o nosso caminhar em tranquilidade, no processo, porque ele é o príncipe deste mundo. E Paulo fala muito claro, a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades, contra os príncipes nas regiões. Existe uma guerra. Existe uma guerra. E quando você fala assim, eu vou liderar um ministério na igreja, você se torna alvo maior do inimigo. Quando a gente começa a perceber quanto mais visível é o seu ministério, a sua queda é mais trágica para a igreja de Cristo. Quanto mais você vai subir, não que é uma hierarquia de autoridade e poder, uma hierarquia organizacional. Quanto mais pessoas você está cuidando no ministério, a sua queda atinge. E quem quer te derrubar então? Ele quer acabar com a igreja de Cristo, ele não vai. As portas do inferno
não prevalecem como igreja. Mas quando você se coloca como soldado, lembre-se, existe uma batalha espiritual. Se você não tiver munido de oração, munido de vigiar, munido de orar pelos santos, que é o que ele coloca aqui, você vai cair. E o desânimo é um desses processos. As críticas dos outros vão fazer parte desse processo. E aí você vai olhar e falar, deixa para lá. Deixa para lá. Às vezes você vai dar aula para senhoras, né? Tá lá um monte de senhora da igreja, lindas, sentadas, sorridentes. E elas foram edificadas pela sua aula. Aí de repente sai uma que estava, não é nem crente, né? Nem crente era. Chegou, olhou para você e falou assim, nossa, foi horrível. E sai. Tinham 30 lá. Uma olhou para você e falou assim, foi horrível. Você vai sair com o coração, vai almoçar e vai passar a tarde inteira pensando o que da sua aula? Foi o quê? Horrível. Talvez 29 que estavam lá foram edificadas, foram consoladas. Estão em casa almoçando em paz. Obrigado pela palavra da professora X. Obrigado, Deus. Mas aqui, se você está em oração, quando acontece aquilo, o que você faz? Arreda de mim, não a mulher, mas a palavra. Arreda de mim, Satanás. Porque isso não vai chegar no meu coração, não. Eu estou aqui para servir quem? O Senhor. Eu estou aqui para servir o Senhor. Se alguém vai estar com bicão comigo, eu estou aqui para ser bem. Se eu não quer, eu vou continuar no meu trabalho servindo o Senhor. Porque se você se propõe a trabalhar na igreja, você vai ter crítica. Vamos pensar no Jesus Cristo, conhece? Lá de Nazaré. Investiu a vida dele em 12. Só 12. Ele não tinha 30 na classe. O que ficaram do lado dele ali foram 12. 3 anos. 3 anos dá para desenvolver amizade? Sim. Porque era 3 anos comendo, bebendo, indo para o lugar junto, dormindo, acordando. 3 anos perto. Na hora que Jesus, humanamente, se formos pensar num viés humano, precisaria, um deles vendeu Jesus, só isso. Vai lá, ó, mata, é aquele lá, ó, pode matar. É por moeda, me dá aqui. O outro, não conheço, um dos íntimos, hein? Não conheço, nunca vi esse homem. Aí a gente vai liderar a igreja de Jesus Cristo, que é o fundamento da igreja, e quer ser estrelinha de Jacó, né? Você quer chegar lá e brilhar, que todo mundo goste de você, que fala, uau, a sua aula é perfeita, uau, o seu sorriso na introdução foi o melhor, uau, como você cantou bem, uau, como você dirige bem a cozinha, uau, como... Gente, se a gente não tem um ministério de oração que é para o Senhor, a gente não faz e a gente não continua. Vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. O diabo busca destruir a fé dos crentes. 1 Pedro 5,8 fala o quê? O 5,7 diz assim, lancem sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Com crentes ele está falando. E o Satanás, ele anda ao derredor. Já fez safari na África? Não, eu também não. Imagina que você ganhou um safari para a África, você está lá. Você fica bem longe dos leões, né? Aí você foi solto no safari lá, o guia falou assim, fica aí. A hora que você olha tem um leão rugindo, se ele está rugindo ele está com fome, em volta de você, como é que você sentiria? Então se sinta assim, porque tem um pior que um leão ao teu redor. É o que Pedro está falando. O diabo anda ao derredor como leão que ruge, procurando quem possa devorar. Ele quer devorar você. Queridão, decora isso. O diabo quer devorar você. Como é que ele vai devorar você? É acabando e procurando destruir a sua fé. É acabando com as suas convicções. É acabando com a sua certeza em Cristo. E ele usará situações ao redor para tirar o seu foco de Deus. Sabe qual é a única maneira de você não cair nessa? Não é liderando. Não é sendo ativista religioso. Não é vindo na igreja. É orando e lendo a tua Bíblia. Se você não faz isso, você só vai atrapalhar na igreja. Crente carnal na igreja é problema. Porque critica, ele quer comparar tudo com todo mundo, ele não está para somar. Crente que é espiritual entende que tem problema e vai criticar da forma certa. Vai trabalhar da forma certa e arregaça a manga. Por isso, seja um dos que tem joelho no chão, amém?
Por isso, seja um dos que tem joelho no chão, amém? É isso aí. É isso aí. E como é que você faz isso? Qual é o verbo de ação? De novo, qual é o verbo de ação? Se não agendar, não acontecerá. Não é mágico. Ai, Senhor, me dá vontade amanhã. Enquanto não for hábito, não vai ter vontade, não. Vai ser esforço. É relacionamento que você vai desenvolver, né? E ore também por mim. Aí no verso 19 ele fala: para que no abrir da minha boca me seja dada a palavra para com ousadia tornar conhecido o mistério do Evangelho. Essa deve ser a sua oração. Eu faço parte do ministério de Florzinha de Jesus. Você se fantasia de flor todo domingo e fica lá fora chamando as pessoas para entrar. É o seu ministério. Seu ministério, através do ser Florzinha de Jesus, deve ser tornar conhecido o ministério do Evangelho de Cristo. Ah, meu ministério é na cozinha. Seu ministério vai cozinhar, porque através da sua arte culinária, você quer tornar conhecido o ministério do Evangelho, o mistério de Cristo, do Senhor. É isso que você quer. Se não for isso, você vai entrar em concorrência com todo mundo o tempo inteiro. O que você faz é para que o nome de Cristo seja conhecido. E quando isso acontece, você fala assim: uau, eu fui usado como instrumento. Você fala: obrigado, Senhor. Não sei como, mas obrigado por isso. Isso só é possível através de uma vida de orar. Muito bom. Seguindo. Obstáculos para a vida de oração. Eu vou passar de avião. Primeiro, falta de tempo. Solução: priorizar a oração como o primeiro compromisso do dia. E sabe o que acontece? Quem trabalha na igreja, trabalha na igreja. E parece que quem trabalha vai cada vez pegando mais função, né? Porque você trabalha, você vê a necessidade, você não deixa parado. Quem não trabalha, senta e fica olhando os outros fazerem. Quem trabalha, vai pegando. Uma hora você olha e a gente tem que ajudar a não pegar muito, né? Se eu estiver dando muita coisa para você, fala: pastor, já deu, eu estou com 9 ministérios. Fala: não, meu irmão, vamos deixar, né? Fica com o ministério. Você tem uma vida secular. Seu maior ministério é a sua família, seu maior ministério talvez seja o seu trabalho secular. É lá que você tem mais tempo. Mas aqui é a Igreja de Cristo, você vai desenvolver aqui, né? Mas nesse processo todo, você tem que priorizar a vida de oração. Se você tem 3 ministérios e não tem tempo de orar, deixa 1 ou 2 para você orar por um, porque senão você está fazendo 3 ministérios ativistas. Deixa para você ter tempo de orar. Isso aí. Segunda coisa, dependência própria. É um empecilho enorme para uma vida de oração. O líder que confia apenas em suas experiências e habilidades negligencia a busca pela direção de Deus. Você sabe fazer aquilo. Você gerencia pessoas secularmente há muito tempo. Aqui você gerencia 15, lá fora você gerenciava 150. Isso para mim é fichinha. É só fazer as reuniões. É só ver. Eu tenho que acompanhar o processo. Se eu estiver acompanhando o processo o tempo inteiro, deixa comigo, pastor. O negócio sai e fala: ô, queridão, não é assim. É joelho no... Aí. Porque quem tem que acompanhar o processo é o dono do processo, e é Deus. E se você não tiver as suas reuniões com Ele, você não vai saber o processo. Oração é reunião com o dono do processo. Senhor, é isso aqui mesmo? Eu estou fazendo direito? Aí você começa a dialogar, né? O vizinho vai falar: você está louco? Então, Deus, me ajuda, Deus, eu estou em dúvida. Eu coloco a irmã Rosina ou a irmã Mafalda nessa função? Não sei, Deus. Tem as duas que estão no ministério. Coloca a Rosina. Não sei, Deus, me ajuda a decidir. Senhor, eu também não sei. Eu marco a reunião. Para quinta eu marco a reunião para sexta, Deus? Você já pensou que você tem que orar por tudo isso? Me ajuda, Deus, a discernir o que é melhor. Como é que eu faço? Isso é intimidade. Aí você vai falar: eu não sei nada mesmo. Quem sabe é o Senhor. A oração pode ser atrapalhada pelo desânimo e pelo cansaço. Sabe qual é a solução? Persista. 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 Não é porque você está cansado e desanimado que você vai parar. O meu conselho para você é: quando você estiver cansado e desanimado, nesses momentos são os momentos em que você mais precisa orar. Estou cansado e desanimado, é agora que eu vou orar mais. Por quê? Primeiro, ter um plano de oração. Eu vou resumir isso, eu preciso correr aqui. Isso é agendar. Segunda coisa, praticar a oração intercessória. Cria uma lista de pessoas e ministérios pelos quais orar. Separar um tempo semanal para intercessão em grupo. Comece a interceder não somente pelas coisas que você tem, mas pelos outros. Comece a adorar a Deus na sua oração por quem Ele é.
Experimenta um dia da semana entrar na presença do Senhor e ficar lá os 15 minutos, os 20 minutos, a meia hora, a hora que você tem, contemplando quem é Deus. É assim que o salmista começa, mesmo quando ele está desanimado. Senhor, a tua beleza é insondável, o Senhor é grande. E entra no trono da graça e começa a contemplar o Senhor. Começa a interceder pelos que precisam. E esse processo tira de nós o foco. E começa a colocar em Deus e nos outros. Isso é fundamental. Orar baseado na palavra. Às vezes você ora heresia. Às vezes você ora heresia. Às vezes você ora o que é óbvio que não é para acontecer. Vamos tirar a liderança da frente. Você quer trocar de carro. Você ganha X. O seu orçamento é X. Mas você fala, Senhor, eu vou assumir uma parcelinha de 1.200. Você vai me ajudar. Me ajuda, Senhor. Mostra se eu devo ou não comprar esse carro. Deus já mostrou para você. Seu orçamento é X e você ganha X. Está batendo, está igual. Você não precisa orar para Deus se você deve trocar de carro, porque agora não é a hora. Na liderança a gente ora na mesma direção às vezes. Se é óbvio, você não precisa orar. Você tem que orar baseado na palavra. Com a direção do que a palavra nos traz. Terceira, quarta coisa, fazer jejum e retiro espiritual. E o retiro espiritual não é necessariamente o acampamento que a igreja marca para você orar. Sabe o que é retiro espiritual? Comece a fazer isso. No mês, comece tirando um dia em que você vai ter a sua atividade, mas seu coração, se você consegue se isolar, é ótimo. Mas se às vezes não tem como, a sua intenção e a sua direção vai ser em jejum e com a sua mente voltada a quem Deus é, pedindo direção o tempo inteiro. Você vai jejuar, você vai abrir mão do alimento, você vai falar, Senhor, meu ministério é esse, eu quero ser direcionado pelo Senhor nessa direção. E gaste, invista tempo assim. Tá? A gente falou sobre tudo isso há 3 aulas atrás. A jornada pessoal. Lembra? Identidade, integridade, intimidade e intensidade do ministério. Isso faz caráter, visão, habilidades. Mas nada disso vai acontecer se não tiver vida de oração. Você pode ser o melhor estrategista, se não tem vida de oração, não acontecerá. Não acontecerá. Desafio. Comprometa-se a estabelecer um tempo diário de oração. Mantenha um diário espiritual para registrar suas orações e respostas pelo seu ministério. Faça isso, gente. E o ideal, meu conselho para você, não faz isso no celular. Faz isso em papel e caneta. Sabe por quê? Porque o celular é a mesma coisa que a Bíblia. O celular, a hora que você pega ele na mão, ele tem 800 propostas além do que você está aberto. Você está escrevendo lá a proposta e a vizinha fala do grupo do WhatsApp, né? Você viu o que está acontecendo no condomínio? Você pensa, o que será que está acontecendo no condomínio? Será que está pegando? Nem era. O que estava acontecendo é que o porteiro brigou com ela. Aí a sua prima fala alguma coisa, no grupo da igreja aí manda lá uma notícia, e aí você se perde. Aí surge a notificação de uma outra coisa. O papel e caneta não, é você e Deus. Você está ali. Você escreve pedidos. E quando você escreve, viram memoriais das respostas de Deus. Né? Compartilhe sua experiência com outros líderes. Incentive uma cultura de oração em nossa igreja. Você já parou para pensar? Você falando com outros de como Deus tem respondido às suas orações. Incendiando-se uns aos outros. É uma corrente que pode aumentar num para com o outro. Vamos ler juntos Jeremias 33:3. Queridos, Deus, sabe por que esse curso está acontecendo? Porque nós precisamos de líderes formados mais. E Deus tem mandado pessoas. Você faz parte da resposta de oração. O fato de você estar se capacitando faz parte da resposta de oração. Vamos ler juntos Jeremias 33:3? Chame por mim e eu responderei. Eu lhe anunciarei coisas grandes e ocultas que você não conhece. Esse é o nosso Deus. O meu desafio para você é: faça isso aqui. Eu deixo de novo a sugestão do livro Liderança Cristã, foi colocado já no grupo, você consegue baixar o PDF gratuito, né? Lá tem vários capítulos relacionados à liderança e vai ser bênção na sua vida. Tá bom? Alguma dúvida? Algum comentário? Eu vou orar para a gente terminar. Deus, obrigado por esse tempo, por esses irmãos que estão se dispondo a se capacitar cada vez melhor para a liderança efetiva na tua igreja, Pai. Usa essa igreja para a sua glória, usa cada um desses irmãos, ó Pai. Capacita-nos a liderarmos o que o Senhor espera que lideremos. Capacita-nos a dirigirmos da forma que o Senhor quer que dirijamos, ó Pai. Queremos ser instrumentos nas suas mãos e que a nossa vida de oração seja uma vida aprofundada a cada ciclo, ó Pai. Usa-nos para a sua glória. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe.